do bate-papo de hoje é como você efetuar os testes em sensores executando apenas esses 5 passos. 5 passos que eu costumo dizer que lá dentro do método Injeção Expert, dentro das aulas ao vivo, eu sempre menciono que estes passos eles são obrigatórios para você ter sucesso, ter um êxito na hora de você efetuar o diagnóstico no sistema da injeção eletrônica. Então, realmente, tudo que eu for falar aqui, se você colocar em prática, vai dar uma diferença enorme na hora de você executar o diagnóstico na injeção eletrônica, principalmente em sensores. E por que eu trouxe esse tema em sensores? Em muitas pesquisas que eu fiz nas minhas redes sociais, as maiores dificuldades dos mecânicos é realmente na hora de fazer a execução de testes em sensores no sistema da injeção eletrônica. Muita gente fica com aquele medo, aquela insegurança de saber se está fazendo o teste da maneira exata, se realmente aquele teste, aquela conclusão do teste, ele pode condenar aquela peça com uma clareza. E realmente essa é uma das maiores dores que o mecânico tem, se tratando assim do diagnóstico do sistema da injeção eletrônica. Muita gente acha que a injeção eletrônica é um bicho de 7 cabeças, que é uma tecnologia difícil de fazer a manutenção, os diagnósticos, e na verdade não. Desde que você tenha as técnicas e as orientações necessárias, você consegue sim ter um raciocínio legal sobre o sistema da injeção eletrônica, trazendo um diagnóstico perfeito e preciso, entregando assim um serviço de qualidade no sistema da injeção eletrônica. Quais as vantagens de saber fazer o diagnóstico em sensores, principalmente se você não tem um scanner? Quais as vantagens de você saber fazer esse diagnóstico? Bom, primeiramente, o multímetro é a ferramenta mais poderosa que você tem na sua oficina e que pode te ajudar a fazer aí as inspeções necessárias no sistema da injeção eletrônica. Então, desde que você, a partir do momento que você consegue compreender como funciona as grandezas elétricas, as escalas do multímetro, você consegue efetuar todo e qualquer teste em qualquer tipo de sensor, em qualquer tipo de motocicleta, na injeção eletrônica apenas com o multímetro. E é realmente uma ferramenta muito poderosa. Tem muito mecânico que não mexe com injeção eletrônica porque não tem scanner. E meus amigos, tenho uma notícia para dar para vocês. Para você que está dispensando serviço porque não tem scanner, você está deixando dinheiro em cima da mesa. Você está deixando o seu concorrente ficar maior, com uma carteira gigante de clientes, por não fazer as manutenções nos sensores, no sistema elétrico e no sistema da injeção eletrônica, por não ter o scanner. Então, realmente, é um grande mito você achar que precisa de um scanner para efetuar os testes elétricos. Então, nós temos aqui 5 passos para você conseguir dominar o sistema de testes no sistema da injeção eletrônica. Por que saber efetuar esses testes é realmente importante? Isso que eu vou falar para vocês, gostaria que, para quem ainda tem dificuldades na hora de fazer o diagnóstico, pega um papel, uma caneta, anota essas instruções que eu vou passar para vocês, e lá no método Injeção Expert, nós temos isso como mandamentos. Esses 5 passos são 5 mandamentos para você dominar o diagnóstico no sistema da injeção eletrônica. Os meus alunos só conseguem chegar aonde chegam porque eles seguem à risca esses 5 mandamentos. Então, para você que ainda não faz parte do treinamento Método Injeção Expert, papel e caneta na mão, começa a executar esses 5 mandamentos que eu vou mostrar aqui para vocês, que com certeza vai trazer uma diferença enorme na conclusão do serviço que você não está conseguindo fazer. As pessoas confundem o que isso significa, geralmente porque elas acham que quando chega um problema de injeção eletrônica, esses passos você não precisa executar. E é aí onde a maioria dos mecânicos erra.
O primeiro mandamento, lá no sistema da injeção eletrônica, é a entrevista que você faz com o cliente 5W2H. Então, o primeiro mandamento, o primeiro passo para você dominar o diagnóstico na injeção eletrônica é fazer a entrevista 5W2H. A entrevista 5W2H é o primeiro procedimento que deve ser feito no atendimento de qualquer problema que chegue na sua oficina. E nada mais é do que uma entrevista com o cliente utilizando de perguntas fechadas e perguntas abertas. Mas tem uma técnica para fazer isso. Elas são perguntas estratégicas e tem uma ordem, uma sequência e um jeito de fazer essas perguntas para você extrair o máximo de informações do cliente, para quando você for fazer o diagnóstico, mais ou menos você já tem uma noção do que pode estar acontecendo naquela moto. Nós mecânicos, nós acabamos não aproveitando essas informações, tá, que o cliente tem e vamos ser bem sinceros, quem mais sabe do problema da moto do que quem anda com ela todo dia, né? Nós que não somos. Nós podemos ser técnicos, ter experiência naquilo que fazemos, ter conhecimento na área, mas quem conhece o problema da moto é realmente o dono dela. O cara que anda todo dia naquela moto identifica a falha, identifica o problema. Na maioria das vezes o cliente sabe aonde está o caminho para chegar à resolução do problema. E nós não extraímos essas informações e deixamos aí passar um tempão fazendo o diagnóstico por não extrair essas informações do cliente de uma forma eficiente na injeção eletrônica. Estava comentando aqui na cidade onde o Johnny trabalha, Johnny que foi meu aluno presencial. O segundo mandamento que nós fazemos, depois dessa entrevista com o cliente, é somente aqui que a gente vai colocar a mão na motocicleta. O segundo mandamento é os testes eliminatórios, onde a gente vai definir qual é o tipo do problema da moto. Se ele é um problema mecânico, se ele é um problema elétrico, ou se é um problema de alimentação de combustível. Então a história que eu tenho para contar para vocês sobre esse tipo de teste e como que mecânico de anos de experiência deixa passar batido, deixa de verdade. Lá nessa cidade onde o Johnny mora, tem 2 ou 3 oficinas, se não me falha a memória. Uma dessas oficinas eu não sei qual é, pois eu não fiz questão de perguntar para o cliente. Ele chegou para mim, eu sei que a do Johnny não é, porque na época ele não morava na cidade que ele trabalha hoje. Então, o cliente chegou até a minha oficina, relatando que a moto estava com um problema de injeção eletrônica, e lá na cidade dele não tinha ninguém que trabalhava com injeção eletrônica, porque ninguém tinha o scanner. Aí, como eu também não tinha o scanner, eu não falei pro cara que eu não tinha, porque eu faço o diagnóstico nas motocicletas apenas utilizando o multímetro, tá? Chegou a moto ali, falei, pode deixar aqui que a gente vai resolver o problema para você. Chegou a moto lá, fiz a entrevista com o cliente, segui o primeiro mandamento, preenchi essas informações no checklist. Aí, vou para os testes eliminatórios, porque o cliente falou para mim que a moto era um problema de injeção eletrônica, mas será? Será realmente que o problema é de injeção eletrônica? Pode ser que sim, pode ser que não. Então, como um bom técnico, eu sigo com o meu procedimento, confio no processo e não faço nada sem seguir com o procedimento padrão de diagnóstico. Seguindo com os testes eliminatórios, primeiro teste que eu fiz foi o teste eliminatório elétrico. Como é que faz o teste eliminatório elétrico? Verificando através do teste de faísca na vela. A partir do momento que eu verifiquei que estava tendo alimentação de energia, eu já eliminei o sistema elétrico em partes, tá? Se está vindo faísca, vamos para o próximo teste eliminatório. Qual é? O teste mecânico. No teste mecânico, verificando através de alguns testes no motor, eu verifiquei que aquela motocicleta estava sem compressão nenhuma no motor.
sinal de alerta. Pode ser que essa moto tenha um problema de injeção eletrônica? Pode ser. Mas, para a injeção eletrônica funcionar de uma forma perfeita, como todos sabem, primeiro precisamos corrigir o problema mecânico da moto. Ou seja, abrir o motor para verificar por que aquele motor não tinha compressão. Desmontei o motor, fiz o orçamento para o cliente, expliquei. Fulano, sua moto, ela está com o motor, precisa trocar a parte de cima, cilindro, pistão e anéis, e quebrou, entortou uma válvula. Pode ser um dos motivos que a moto não está funcionando. Para eu seguir com as inspeções no sistema da injeção eletrônica, primeiro eu preciso corrigir este problema mecânico para seguir adiante. Posso fazer, o orçamento vai dar tanto. Quando eu terminar esse serviço, vou fazer os testes, se for só isso, fica nesse orçamento. Se tiver problema na injeção eletrônica, eu só vou conseguir fazer os testes depois, quando o motor estiver em perfeitas condições de uso. Fiz o motor, fiz as inspeções, reset, toda aquela coisa toda, a partir do momento que você faz o motor, e adivinhe só, a motocicleta funcionou perfeitamente. Ou seja, o mecânico que dispensou aquele serviço porque não tinha scanner já está errado, porque você consegue fazer as inspeções mesmo sem você ter a milagrosa ferramenta, o scanner. Então ele já fez errado por ter dispensado o serviço. Segundo erro, não sequer teve o trabalho de verificar se realmente o problema da moto era a injeção eletrônica. O problema era só o motor. Gente, fazer a parte de cima do motor, para quem já é mecânico sabe, não tem diferença nenhuma de você fazer o motor de uma moto injeção eletrônica ou de uma moto carburada. Pelo menos a parte mecânica é a mesma. A injeção precisa você fazer um reset aqui, um reset ali, depois que você faz o motor, mas o sistema do motor é o mesmo. Ele funciona da mesma forma. É um sistema mecânico. Tem alguns sensores conectados nele que fazem leituras, mas o motor em si, o processo é o mesmo. O cara deixou de pegar um serviço de motor, onde na época eu cobrei R$900, cilindro e pistão, anéis, a válvula, retentores, juntas, todas aquelas coisas que a gente troca quando faz motor. O cliente perdeu esse serviço e perdeu também o cliente. Quando eu fiz o serviço e entreguei a moto pro cara, ele falou assim, cara, gostei tanto do teu trabalho que na semana que vem eu vou agendar para a gente fazer uma revisão na moto, porque se o cara lá não é capaz de fazer um diagnóstico, a revisão tenho certeza que ele também não vai ser capaz de concluir o serviço com uma maestria que nem essa que você fez esse trabalho. Então, pessoal, quando você dispensa um serviço para um concorrente seu, é o maior tiro no pé que você está dando, porque você não só perde o serviço, mas também perde aquele cliente. E vocês têm que pensar naquele ditado que diz assim, ó, montinho e montão, tá? O que é o ditado montinho e montão? Para você ter um montão de clientes, você precisa começar com um montinho, porque aquele montinho, se você fizer um serviço bem feito, executar da maneira correta, cobrar o preço justo, da forma mais honesta que existe, esse cliente com certeza vai indicar você para outros. Eu tenho uma conta matemática que eu faço assim. Se neste mês de 2022 eu conseguir fazer 30 serviços, no mesmo mês do ano que vem, eu tenho que ter no mínimo 5 vezes mais de serviço, porque para cada cliente que eu atendo, a gente tem que sempre pensar que vai ter 5 novas indicações para outros serviços futuros. Então é essa conta que eu faço e realmente funciona. Só que você tem que atender cada cliente que você atende, fazer cada serviço que você faz, como se aquele cliente fosse o primeiro e o último que você fosse atender na tua vida. Para realmente você fazer um trabalho de primeira, sem preguiça, um trabalho bem feito e um atendimento bem feito. Essa é o segredo, esse é o segredo realmente para você
conseguir aí ter clientes por indicação. E sabe qual é a maior vantagem de ter clientes por indicação? Quando o cliente ele vem na tua oficina que ele não te conhece, que não seja indicação, esse cliente ele não confia no teu serviço, até então, porque ele não te conhece. Agora, se ele já te conhece, com certeza ele confia no teu serviço, senão ele não levaria para você. E se ele não te conhece e foi indicado por alguém, o nível de confiança que ele vai ter no teu trabalho vai ser muito maior do que se ele não fosse indicado. Aí é que entra o grande segredo das oficinas começarem a cobrar mais, porque através de um cliente que veio por indicação na sua oficina fazer um trabalho, e você faz um trabalho bem feito, entrega um diagnóstico preciso, faz um serviço bem feito, faz um atendimento de primeira. Gente, temos que ter em mente que nós precisamos trabalhar padrão concessionária. Quando eu digo padrão concessionária, quer dizer que tem que cobrar caro que nem concessionária? Vou dizer uma coisa para vocês, concessionária não cobra caro pelo serviço. O que é caro em concessionária são as peças, tá? Mas o teu padrão de trabalho, teu padrão de serviço tem que ser de concessionária. Fazendo um atendimento bem feito, tendo honestidade naquilo que faz, passando o orçamento antes de entregar o serviço, cumprindo com o prazo estabelecido. São várias técnicas que a concessionária utiliza para ter essa referência na cidade. E é assim que você chega lá também. Não precisa você ter uma bandeira da Honda, uma bandeira da Yamaha na sua frente da sua loja para você ser um cara bom. Tem muita gente mesmo, mecânico bom, que dá show em mecânico de concessionária, porque faz um trabalho bem feito, busca capacitação para entregar um diagnóstico, faz esse tipo de coisa. Então, realmente, isso é muito importante. Esse segundo mandamento é coisa que mecânico velho faz, mecânico de anos de experiência. São os 3 testes eliminatórios. Para você seguir com o diagnóstico na injeção eletrônica, você tem que ter certeza de que a parte elétrica e a parte de motor está funcionando perfeitamente. Se o motor estiver com problema, não tem injeção eletrônica que funcione. Se a parte elétrica está com falha, está com problema, não tem injeção eletrônica que funcione. Então a injeção eletrônica ela só funciona de uma forma 100% se essas outras 2 partes do sistema da moto estiverem funcionando 100%. Primeiro de tudo, resolve o problema mecânico e elétrico, depois parte para os testes na injeção eletrônica. Este é o segundo mandamento que nós utilizamos lá dentro do método Injeção Expert e funciona, tá? O nome já diz tudo, mandamentos. Se é mandamentos, tem que fazer. Quando os alunos chegam para tirar uma dúvida lá no grupo da mentoria, a primeira pergunta que a nossa equipe faz: você já seguiu os 5 mandamentos do diagnóstico? Não, eu não testei ainda tal coisa. Então, depois que você seguir com os 5 mandamentos, você vem pedir ajuda para a nossa equipe. Por quê? É uma forma de fazer os alunos tentarem chegar no resultado sozinho, é uma forma de fazer com que eles sigam esse padrão de trabalho e é uma forma também de encurtar o tempo no diagnóstico, porque a nossa promessa, quando a pessoa entra para o treinamento, é entregar um diagnóstico limpo, um diagnóstico preciso e eficiente em até 30 minutos. Os 5 mandamentos você consegue fazer em 10 minutinhos, mas que esses 10 minutinhos vão encurtar muito o seu tempo na hora de você executar o diagnóstico no sistema da injeção eletrônica. O terceiro mandamento que nós utilizamos lá no método Injeção Expert é verificar itens que são fundamentais e causadores comuns para defeitos nas motos, tá? Então, estes itens são realmente indispensáveis. Terceiro mandamento, anota aí, itens indispensáveis de se verificar antes de começar a fuçar na moto. E quando eu digo fuçar, não é descascar fio, não é desconectar sensor, nada, não. Fuçar na moto é tentar achar o problema cego. Eu falo que quem não segue
os 5 mandamentos para fazer um diagnóstico perfeito é aquele mecânico que tenta resolver uma coisa quando está vendado. Você já notou que o cara não sabe por onde começar o teste? Ele vai, cara, acho que vou testar o sensor de oxigênio. Não, acho que vou testar o sensor de óleo. Cara, mas será que é assim que faz o teste no sensor de óleo? Não, acho que essa moto o problema é na bomba. Eu não sei testar a bomba, então vou trocar uma bomba, vou pôr outra. Não, cara, não é assim que faz. Você tem que seguir uma linha de raciocínio para você encontrar o problema com a mente. Injeção eletrônica é igual matemática. Ou você sabe, ou você não sabe. Então você tem que ter na mente como aquilo funciona, como você segue para ir criando um raciocínio lógico na tua mente para conseguir encontrar os problemas nas motos. Então estes itens, o Pereba falou aqui, ó. O Pereba falou, ei professor, imita aí os alunos. Eu já vou fazer uma imitação dos alunos aqui, tá? Então vamos lá. O terceiro passo, itens indispensáveis. Anota, cara, anota. Ah, professor, mas eu não vou anotar isso aí, porque isso aqui eu já faço. Cara, se você não anota, você não faz. Porque a nossa mente, ela trabalha assim, ó. Pensando em economizar energia. Nós, seres humanos, somos programados para fazer economia de energia para a questão de sobrevivência. Quando você anota alguma coisa, automaticamente o teu cérebro, ele entende que aquela informação é importante. Então, se você anotar os 5 passos, você pode pegar o papel que você anotou e ó, joga fora. Agora, se você anotou, o teu cérebro automaticamente ele grava aquela informação, tá? Agora, se você anotar, revisar aquilo que você anotou, resumir, revisar sempre, é melhor ainda de trabalhar o teu cérebro para que você seja um cara especialista em injeção eletrônica. Então, para de ser, como diz o Pereba Motos, para de ser aquele aluno, ah, professor, mas eu não vou anotar isso aqui porque isso daqui eu já faço, cara, anota, tá? Primeira inspeção dos itens indispensáveis antes de você fazer os testes em sensores. Combustível. Ah, mas o cliente falou que esse combustível é novo, que é do top que tem, é o melhor que tem. Cara, confere o combustível. Você tem que fazer a entrevista com o cliente para coletar as informações, mas não quer dizer que o que o cliente falar é lei, tá? Você vai pegar um depoimento do cliente, faz que nem polícia. Pega o depoimento, analisa as informações do cliente, do caso específico que é a moto, cruza essas informações e tenta chegar na solução do problema, tá? Isso que você tem que fazer. Quando eu digo lá no primeiro mandamento, que é fazer a entrevista com o cliente, cara, não quer dizer que o que o cliente falar é lei. Não, não é isso. Você tem que fazer a entrevista para você chegar mais rápido no problema. Com aquelas informações e com o teu conhecimento e com o que você está vendo na moto, você cruza essas informações e chega no problema, tá? Então, o primeiro item dos itens indispensáveis de verificação é o combustível. Se você não sabe fazer o teste, se você não sabe visualmente olhar se aquele combustível é bom, tenha sempre gasolina boa na oficina, tira o combustível do cara num galãozinho, coloca do lado, coloca o teu combustível lá dentro, faz as inspeções com o teu combustível, resolveu o problema, já joga fora aquela gasolina, né? Já orienta o cara, ó, o combustível de má qualidade, estava fazendo isso e aquilo. Então o primeiro item é combustível. Segundo item, vela de ignição. Já tivemos casos de alunos dentro do método de injeção expert que estava se batendo, cara, se batendo mesmo, mais de um dia trabalhando em cima da moto e não chegava no problema e pedia ajuda para nós, e nós passávamos algumas
técnicas para fazer e não chegava no problema, não chegava no problema. Por quê? O cara pulou os 5 mandamentos, não verificou vela e o problema da moto era só a vela, tá? Um caso específico de uma Twister que estava dando problema lá na oficina. Então, pegou, trocou a vela, a moto ficou zero. A vela estava vindo faísca. Aparentemente, enganou todo mundo. Teste, coloca uma vela nova para testar, tá? Tem alguns testes para se fazer em vela, para ver se a faísca tá boa, para ver se a vela não tem desgaste, ou se aquela vela... Teve um outro caso também, de um aluno nosso, que falou assim, ó, professor, esse foi recente, hein? Eu acho que ele até tá me assistindo aqui. Tô com a minha moto com problema, tá assim, assim, assado. Cara, já fez os 5 mandamentos? Já. Daí, daqui a pouco ele falou assim para mim, professor, tem problema se o cara tá usando uma vela da CG 150? Eu falei, que moto que é? Ah, é uma moto tal. Não lembro qual que é agora, mas é uma que a vela da 150 dá certo. Tem problema? Eu falei, cara, por que que está usando a vela 150 se a moto não é a 150? Não, porque o cliente pôs. Cara, troca a vela. Primeiro passo, troca a vela. Depois que você trocar a vela, me chama que a gente continua com o diagnóstico. Dali 15 minutos, ele me mandou assim, professor, problema resolvido. Falei, ai, o que que era? Vela de ignição. Então, assim, realmente, cara, as inspeções têm que ser feitas, tem que seguir o cronograma, senão não funciona, tá? Por isso que se chama mandamentos, tá? Outro detalhe, combustível, vela de ignição, filtro de ar, muito importante para se fazer verificações. Se você acompanha manual de serviço, e você pegar um manual de serviço, por exemplo, de uma Pop 110, sei que na região do norte aí tem muito dessas motocas, lá no ajuste do mapa de altitude, tá? Mapa de altitude. Cliente relatou que a moto está falhando, você verificou que a moto mudou de mapa de altitude. Beleza, o que temos que fazer? Reset do mapa de altitude. Fez o reset, a moto não ficou boa, o manual de serviço manda, troca o filtro de ar e o filtro de combustível, para daí seguir com as inspeções. Então, se até no manual, que é um conteúdo técnico mesmo, tá? Realmente precisa fazer. Eu vou dar mais uma dica para vocês que não pegaram aqui um papel e uma caneta para anotar. Pega um papel e uma caneta que eu vou repassar os 5 mandamentos bem rapidinho. Primeiro mandamento, entrevista com o cliente, entrevista 5W2H. Segundo mandamento, testes eliminatórios, para você chegar na raiz do problema. Teste de motor, de faísca de vela e de alimentação de combustível. Identificou os 3? Terceiro mandamento, itens indispensáveis. Quais são os itens indispensáveis para fazer a verificação? Combustível, vela de ignição, filtro de ar, regulagem de válvulas e filtro de combustível. E regulagem de válvula, se eu estou falando para vocês conferir regulagem de válvula, não é para você desparafusar a tampinha, colocar o motor no ponto e fazer isso aqui, ó, com o dedo. Não, cara, isso aqui, ó. Como é que confere válvula, tá? Confere válvula com a ferramenta calibre de lâminas. Ah, professor, mas desde que eu sou mecânico, já faz 39 anos, nunca regulei uma válvula utilizando calibre de lâmina. Então, meu amigo, me desculpa, você em 39 anos nunca regulou uma válvula, tá? Porque não tem como você acertar 0,5 centésimos de milímetros no dedo, a não ser que você seja um super-humano de Stan Lee, tá? Aí pode ser que seja. Você tem um superpoder aí que ninguém sabe.
Mas se você não tem isso aqui para fazer regulagem de válvula, você nunca regulou válvula. Então, quando eu digo para conferir a regulagem de válvula, é conferir de verdade. Passar a lâmina e descobrir qual a folga exata da regulagem de válvulas. Tem gente que eu já vi que faz motor e não é capaz de assentar as válvulas, fazer o assentamento e a limpeza no cabeçote. Gente, isso aí é que nem tomar banho e você vestir a roupa suja, cara. Não tem como, não existe. Não tem, é procedimento padrão. Não existe como, tá? Então, esses são os 5 itens indispensáveis do terceiro passo, do terceiro mandamento. Quarto mandamento para o diagnóstico sair: defeitos presentes e lâmpadas Alquimix. O que é defeito presente? Quando você está com uma moto que está piscando a lâmpada da injeção, indicando um código, isso se chama defeitos presentes. A luz de advertência de falha, ela está localizada no painel de instrumentos e tem a função de avisar o condutor que existe uma avaria no sistema da injeção eletrônica. Então, faz a inspeção visual ali nos defeitos presentes. Se tiver defeito presente, você já vai reto no problema.